2, podemos começar? Então vamos lá, pessoal. A proposta aqui é para a gente estar falando um pouco sobre políticas públicas e a utilização da inteligência artificial, ou como a inteligência artificial pode apoiar as políticas públicas no Distrito Federal e no Brasil. Tá? Então essa é a proposta que a gente está de palestra para hoje. O meu nome é Ricardo Sampaio, eu sou professor da Universidade do Distrito Federal, da UNDF, e eu coordeno o Centro Integrado de Inteligência Artificial do Distrito Federal, ou a implementação desse centro. E dentre as diferentes atividades que a gente tem prevista para o centro, uma delas é apoiar políticas públicas. Então a gente é um centro de IA do governo. Então a gente é um centro de IA, que é um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem apoiado esse evento e outros eventos, mas que tem apoiado muito a implementação dessas políticas públicas no que diz respeito à inteligência artificial. Então vamos lá. IA que transforma políticas públicas para um Brasil mais inteligente e inclusivo. Então, o que a gente tem que pensar um pouco é o quanto que a inteligência artificial consegue ou pode apoiar políticas públicas e o quanto que a gente tem que se precaver para não sofrer problemas ou qualquer infidelidades na hora de tratamento de pessoas, na hora de tratamento de informações, para a gente ter certeza que a gente tem o que a gente precisa para fazer um serviço público de maior qualidade. E é isso que a gente tem que tentar discutir um pouco sobre o que é essa proposta. Tudo bem? Vamos passar aqui um pouquinho. Então, a inteligência artificial nos serviços públicos ele já começou, certo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se pensar para tentar entender o que está acontecendo e qual que é a velocidade disso que tem no mundo. Eu costumo falar que a gente tem uma onda que está chegando, nessa onda, na verdade, já está passando, a gente está no resto do tsunami, que é a utilização da inteligência artificial de forma mais abrangente, não só pela população, mas pelos serviços públicos. E o que acontece normalmente é que você tem, de maneira geral, os serviços públicos e o governo, ele tende a ser mais lento para a adoção de novas tecnologias. Por que ele é mais lento? Ele é mais lento por uma série de motivos, mas principalmente pela precaução do uso do dinheiro público. Então, eu não posso simplesmente começar a usar o dinheiro público em alguma coisa que é inovadora que eu não tenho certeza qual que é a qualidade ou qual que é o resultado desse tipo de empreendimento ou desse tipo de solução. Fora isso, você tem uma máquina pública que normalmente ela já é grande, já é morosa. Então, você tem essa adoção de tecnologias, né, normalmente já um pouco mais lenta do que você teria no mercado privado ou na iniciativa do setor produtivo. Então, esse é um dos primeiros problemas que a gente tem. O segundo, que é, na verdade, uma oportunidade de mercado, é a quantidade de serviços públicos que, na verdade, não atendem de forma adequada à população. E isso acontece no mundo inteiro. A gente acha que no Brasil o serviço público talvez não é de grande qualidade, a gente tem uma morosidade na hora de entrega de serviços, mas alguém aqui já tentou tirar a carteira de motorista em Portugal? Você vai dar risada o quanto que é moroso o sistema de lá no que diz respeito a questões que são básicas sobre o serviço público. Então, essa não é a qualidade somente do Brasil, mas é de todos os países e de todos os governos. Alguns com maior índice de tecnologia, de incorporação, países da Escandinávia, normalmente, estão muito nessa frente, mas, via de regra, você tem uma quantidade de serviços muito grande para ser implementada e você tem uma dificuldade de entrega desses serviços. Tá? Mas o que a gente tem, na verdade, em termos de serviço? Qual que é o serviço que você tem ou que você já passou que foi moroso? Vocês lembram como é que era o serviço, né, trabalhar ou fazer qualquer serviço, qualquer ação que você tinha num banco há 10, 15 anos atrás? Você tinha que ir no banco, você tinha uma fila enorme, tudo que você tinha que fazer demorava horrores. Hoje em dia, a grande maioria dos serviços que a gente faz é utilizando tecnologia por meio de celular, seja pagamento de contas, recebimento, utilização de Pix e outros. Certo? Então, isso daí já é um serviço que está sendo melhorado, mas não necessariamente com inteligência artificial. E quais os outros serviços que poderiam ser melhorados com inteligência artificial? A gente está falando, na verdade, de predição de serviços. Ou seja, uma vez que acontece algum acometimento, quais são os outros procedimentos que são necessários a partir desse acometimento, a partir dessa ação?
Então, se você tem uma família, normalmente, que está começando a fazer pré-natal, você tem que ter certeza que você vai ter um atendimento médico, você vai ter que ter com continuidade, pensando qual tipo de creche que vai ser utilizado, e os serviços públicos que estão alinhados ou relacionados a essa continuidade do serviço, que seria aí a natalidade. E aí você pode falar sobre esses próximos serviços em várias instâncias, né? Então, se você você foi desempregado, você entra como na carteira de motorista e perdeu o emprego. Como é que é para você acessar os seus direitos como trabalhador que acabou de ser colocado para fora? Quais são as entidades que você tem que estar procurando? Aonde que você vai buscar o seu próximo emprego? Então, tem uma série de serviços que eles já são automatizados, que são necessários que você faça, mas você precisa de alguém correndo atrás disso. E aí você tem que ter a capacidade do ser humano de estar pensando e estar buscando quais são essas possibilidades. Qual que é a dificuldade nisso? A gama de serviços é muito grande. Então, você normalmente não sabe onde está a informação ou como que você pode buscar. Certo? Se a gente for levar em consideração o que a gente tem de informação e como que a gente pode entender essa predição de serviços, o que a gente tem em termos de dados hoje, seja da área de saúde pelo SUS, seja no INSS, seja em outros serviços, é o que a gente tem de mais valioso. Então, a informação que a gente tem é o que a gente consegue entender em termos de novas demandas e o que precisa ser feito. E a pergunta é como que a gente consegue transformar ou usar a inteligência artificial para transformar esses serviços em uma realidade. Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente normalmente faz no que diz respeito a banco, o que foi o histórico do que a gente já fez e como que a gente pode dar continuidade nisso. Vamos lá, mais uma vez, testando. Acho que eu vou ficar por aqui, né? Então tá. Primeiro, o que são políticas públicas? Né? Tem uma definição grande, clara, você pode estar falando muito sobre isso, mas políticas públicas normalmente são ações do governo para resolver problemas que afetam a todos nós. Então, se a gente está falando inteligência artificial para atender políticas públicas ou melhorar políticas públicas, o que a gente quer é fazer com que a inteligência artificial melhore esses serviços. E aí é onde a gente tem o maior espaço de implementação dessa tecnologia. O que a gente tem hoje? Demora de anos para identificar e resolver os problemas, então é isso que é o serviço público. Recursos são limitados e tem muito desperdício de tempo. Ou seja, a gente tem conversado bastante na área da saúde. A quantidade de médicos que têm competência e profissionalismo para atender o paciente, eles passam mais de 50% do seu tempo fazendo trabalhos que são operacionais, que são do dia a dia, que poderia ter sido feito, poderia estar sendo feito por máquinas ou por inteligência artificial. Seja entrada de dados, seja fazendo pedidos que são burocráticos. Então, tudo isso ele poderia ser melhorado com a inteligência artificial. E aí, o que a gente pode fazer se a gente tem a capacidade de melhorar isso? Como é que o governo faz para incorporar essa tecnologia? Como é que o governo faz para implementar isso em serviços que são prioritários? O que é prioritário hoje? A gente tem no CIA, que a gente vai falar um pouco mais, que é o nosso Centro Integrado de IA, a gente tem demandas de várias entidades. A gente está trabalhando aí com 3 específicas, que é saúde, educação e segurança. Mas a gente tem demanda do arquivo público, a gente tem demanda do Conselho de Educação, a gente tem demanda do setor financeiro. Então, a gente tem que tentar olhar para isso e ver o que é prioridade olhando para políticas públicas. O que vai trazer maior benefício para a população se a gente estiver nesse processo. Estou conseguindo passar. Vamos lá. A IA revolucionando cada etapa das políticas públicas. Então, primeiro, a gente precisa fazer o diagnóstico. Quais que são os problemas que têm maior impacto? Né? O paradigma de Pareto. Né? Você tem 80% dos problemas que você pode solucionar com 20% do seu esforço. Então, o que é realmente que a gente precisa? Então, você tem aí pesquisas manuais e dados fragmentados, que é o que a gente tem nesses bancos de dados. O que a gente pode estar fazendo? Análise em tempo real de redes sociais, dados administrativos. Você tem internet das coisas que você pode estar utilizando na hora de você fazer, por exemplo, um atendimento médico. Detectar surto de dengue antes dos primeiros casos chegarem ao hospital. Então, você tem várias demandas aí que você tem de fazer predição e fazer análise de serviços que podem ser trabalhados. Planejamento preditivo. Então, o que você pode fazer em termos de
o que acontece em tendência histórica. Então está chegando a época da gripe, a gente vai tomar vacina, a gente vai fazer algum tipo de ação nessa época, e a ideia é a gente tentar utilizar isso de forma mais proativa com a inteligência artificial, certo? Então prever impacto de nova linha de metrô no trânsito antes de construir. Então o que a gente consegue analisar em termos de serviço que pode ser feito, que vai melhorar a nossa atuação, certo? Então são várias ações que a gente teria de forma. Vamos lá. Eu não sei se eu estou andando para frente ou para trás. O que eles conseguiram? Brasil, estratégia de dados. Tá. O que a gente tem aí? Nossas forças. Hoje a gente tem um conjunto de dados que nenhum lugar no Brasil ou no mundo, desculpa, no Brasil não, no mundo tem. Por quê? Porque o Brasil primeiro que é um país continental e segundo, diferente de outros países continentais, né, como os Estados Unidos, a gente está numa federação. Lá a gente tem tudo muito separado. Então, o serviço público de saúde é um serviço único de saúde que a gente tem com dados de todo o Brasil. A gente tem um sistema judiciário que a gente tem em todo o Brasil processos que a gente consegue adaptar e consegue entrar informação em todo esse contexto. Muitos países no mundo não têm essa quantidade de volume de dados em um mesmo espaço e quando tem essa quantidade de volume, ela está muito descentralizada em diferentes áreas, certo? Então, isso daí é um dos grandes vantagens que a gente tem no Brasil frente a vários outros países. A gente pode se comparar talvez com a China em termos de centralização, mas eu acho que é mais ou menos isso que a gente teria em termos de volume. Você tem tecnologia muito mais avançada nos países escandinavos, na Europa e afins. Sim, mas o volume é muito menor de dados. Quantidade de casos da saúde, da parte da justiça e afins. Você tem desenvolvedores. Então, hoje o Brasil é considerado pelo menos no campo lá fora, em termos de contratação, a melhor equipe de desenvolvimento. Então, as empresas fora estão dando mais valor aos profissionais, aos estudantes brasileiros, do que outros países como Índia e outras frentes. A Índia é difícil da gente fazer a comparação, porque o volume deles é gigantesco em termos de quantidade, mas a qualidade do nosso pessoal está acima da média. E aí a gente tem aí muitas tecnologias que foram desenvolvidas, o ecossistema de startup tem falado muito isso, a gente tem várias entidades, o Sebrae, que trabalha muito nessa questão de startup, e muito do que a gente está trabalhando aí em termos de ações. Quais são os grandes problemas que a gente tem hoje? Os legados. Então a gente tem grandes sistemas que a gente precisa entender como é que vai acessar essas fontes e o que vai ser feito. Como é que a gente vai conseguir mudar esse paradigma? Não, isso aqui é muito difícil, vamos continuar fazendo o que a gente já faz normalmente. Então, você tem várias ações nesse sentido. E aí, o que a gente precisa para acelerar essa adoção da inteligência artificial? Primeiro, conseguir trabalhar com dados abertos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Quais são as informações que são públicas e que podem ser utilizadas? Quanto mais informação a gente tiver que seja concentrado, que possa ser acessado por meio de API, mais fácil vai ser de você desenvolver soluções. Ou seja, esses dados não podem estar debaixo da tutela de uma pessoa, de um centro, ou de um ministério, ou de um órgão. Ele tem que estar disponível de forma que você consiga acessar. E aí, com isso, você tem acesso às informações por meio de API, datasets, protocolos e assim por diante. A segunda coisa, e aí é o que eu vou tentar estressar mais aqui, é a capacitação. A gente precisa de profissionais como vocês, que tenham a capacidade de desenvolver soluções e apresentar resultados, seja nos órgãos públicos, seja nas entidades privadas. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter a competência instaurada dentro da nossa região. Então, isso daqui é o que a gente mais precisaria fazer. Foi falado na palestra anterior, né? Qual que é o profissional? O profissional vai ser substituído pelo profissional que tem conhecimento sobre inteligência artificial. O problema é que você tem um gap de conhecimento que é muito grande para a adoção dessas tecnologias. O que acontece com aquele funcionário público que já tem seus 50 anos, mas ainda tem talvez mais 10 anos de serviço e que ele não tem a competência ou a capacidade de trabalhar com a inteligência artificial? Como é que a gente faz com que ele seja produtivo nesses últimos 10 anos de carreira? Como é que a gente pega os profissionais que não estão mais na escola e a gente tem que capacitar eles de novo para que eles consigam fazer uso dessa competência? Então, isso é o maior desafio para a política pública em inteligência artificial. A adoção de tecnologias, o desenvolvimento de soluções, muito bacana, a gente consegue pensar em desenvolvimento, consegue contratar soluções, mas
a capacidade humana, o poder de desenvolvimento de competências cognitivas da nossa população, isso tem que ser a política pública brasileira. E aí, alguns exemplos aqui, se a gente está falando da Finlândia. Então, por exemplo, se você está grávida, né, um exemplo que eu tinha dado, o sistema já conecta você com o pediatra, já vê qual é a escola que você vai estar instalado, você já tem auxílio maternidade. Ou seja, se você já tem uma ação, você já tem um acontecimento, você já sabe quais são os serviços que vão estar na sequência. Você não precisa ficar esperando a população tomar essa atitude. Você já sabe que isso tem que ser feito. Então, é você pensar de forma proativa e não ficar esperando aquilo que acontece, certo? E isso já tem dados reais da quantidade de esforço ou da quantidade de trabalho que é melhorado, que é aumentado em termos de eficiência para o serviço público. Você tem também investimentos. Você investe 1 milhão em inteligência artificial, quanto que você tem de retorno? Então, a gente já tem dados reais dos últimos 3, 4 anos, principalmente em países europeus, de como que esse investimento está acontecendo. E aí você tem casos reais no Brasil, aqui em Brasília. Você tem uma série de casos de utilização de serviço e o desenvolvimento de soluções internamente, que não precisa nem partir de um nível mais atual, né? O que a gente precisa para fazer? Né? Então, são coisas que a gente precisa e está pensando sobre isso. Primeiro, o que a gente tem de soluções que a gente está desenvolvendo? A gente tem previsto para setembro um evento onde a gente vai estar tentando mostrar no Distrito Federal quais são as soluções que estão sendo desenvolvidas, tanto no nível distrital quanto no nível do governo federal. E a gente vai apresentar, olha só, é isso aqui que a gente já tem em Brasília, seja nos órgãos, seja já implementado, seja em desenvolvimento. Eu fui responsável em 2024 para fazer um mapeamento de todas as soluções de inteligência artificial no judiciário brasileiro por meio do Conselho Nacional de Justiça. A gente fez um mapeamento naquela época, cerca de 90%, em 2024, 90% dos tribunais brasileiros tinham a intenção de estar utilizando inteligência artificial naquele mesmo ano. E o desenvolvimento de soluções já estava acontecendo em pelo menos 60% dos tribunais brasileiros. E em Brasília? Quem é que sabe aquilo que está sendo desenvolvido? Seja na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. O que está sendo proposto? Vocês têm noção? Qual tipo de serviço que vocês podem cobrar dos nossos políticos em termos de ação? Então, isso que a gente tem previsto, a capacitação, a gente já tem feito parcerias com as Big Techs, a gente tem feito parceria com o EGOV, que é o órgão do governo do Distrito Federal que capacita profissionais. A gente já capacitaram mais de 1.000 profissionais do Distrito Federal. Em termos de alunos, a gente está capacitando mais de 5.000 alunos em área de tecnologia, com o apoio do Google e agora com o apoio da Microsoft, para a gente tentar capacitar em inteligência artificial, tudo isso como política pública, gratuito. A gente está tentando oferecer isso pelo Centro Integrado de Inteligência Artificial. E aí depois, a questão da regulamentação, que é muito necessário quando você está falando de serviço sendo feito por uma máquina. Quem é que vai estar olhando para isso? Quem é que vai estar garantindo que isso é de qualidade? Então, a gente precisa ter certeza que tem pessoas que têm a competência necessária para dizer que o serviço é atendido da forma como precisa. E aí, agora, eu vou fazer um pouco de marketing do nosso Centro Integrado de Inteligência Artificial. O centro ele foi lançado há cerca de um mês, no Palácio do Buriti, com a presença da vice-governadora Celina Leão, com apoio do governador Ibanez Rocha, com as secretarias de Ciência e Tecnologia, que é o grande apoiador do projeto, e 3 secretarias principais: a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. Então, isso é uma realidade do Distrito Federal hoje. A gente, além de estar no processo de desenvolver soluções para essas 3 secretarias, a gente está falando mais de 10 soluções de inteligência artificial, a gente está fazendo aquele processo de capacitação que eu falei para vocês. E aí, mais adiante, a gente vai estar mostrando como que a gente tem garantido que as pessoas do Distrito Federal hoje têm a competência necessária. Seja os estudantes que estão nas faculdades, seja os funcionários públicos que estão dentro dos órgãos do Distrito Federal e do governo federal, seja as startups que precisam da competência necessária para estar desenvolvendo as suas soluções. Isso tudo a gente está fazendo com o recurso do Distrito Federal. Apoio da FAP, que tem ajudado bastante nesse financiamento, e apoio principal da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí, o que é o CIA, o Centro Integrado de Inteligência Artificial?
Primeiro que o pessoal está falando muito de Goiânia, né? Goiânia é o primeiro local, a gente tem aí mais 10 minutos, né? Então, Goiânia é o primeiro local que definiu a política pública sobre inteligência artificial. Mas qual que é o estado hoje que você tem um centro do governo? Você tem em Goiânia, sim, um centro de inteligência artificial, que é da Universidade Federal do Goiás, um dos mais proeminentes que a gente tem aqui no Planalto Central. Mas não tem, do meu conhecimento, nos governos, uma política pública específica para criar um centro de IA do próprio governo. Você tem no Piauí uma secretaria de inteligência artificial, você tem outros estados fazendo uma série de ação, mas como o Distrito Federal hoje está pensando em termos de governança, em termos de política pública, em termos de estratégia, é uma ação quase única que a gente tem no Brasil. Se a gente falar de Centro Integrado de Inteligência Artificial no Distrito Federal, o que acontece? O secretário de TI vai ser o ministro de Tecnologia amanhã. O ministro que é de Segurança vai ser o secretário que está trabalhando dentro do Distrito Federal. Então, a gente tem essa troca dentro do Distrito Federal muito próxima com o governo federal. E se a gente tem isso no governo federal, a gente consegue alavancar melhorias não só no nosso quadradinho, mas também no nosso entorno e no nosso país como um todo. Então, a gente consegue influenciar politicamente não só o que a gente está fazendo aqui, mas também no nível federal, com o apoio de vocês. E aí o que a gente tem mais tentado é trabalhar nessa questão da tríplice ou quádruplice hélice, que é a gente trabalhar com o governo, pegando as demandas do governo e desenvolvendo soluções, com a academia, que tem as competências necessárias para essa implementação, e com o setor produtivo, que tem a mão de obra e a força para conseguir dar continuidade a esse serviço. Então, a gente tem feito parceria com o Sinfor, tem feito parceria com o Sistema S, Senai, Senac. A gente tem feito com a iniciativa privada, já tem falado com várias entidades, mas principalmente escutando o governo. Quais que são as demandas da Secretaria de Educação? Secretaria de Educação, como é que a gente consegue trabalhar a evasão escolar? Como é que a gente consegue trabalhar o tratamento médico no serviço de atendimento de filas, que é o que a gente chama de sistema de regulação, tá? E aí é onde a gente está no CIA. O CIA, ele hoje é um projeto implementado pelo HBR, Instituto Hardware BR, certo? A gente está pensando e organizando a governança e essa assessoria, que é o trabalho que a gente faz, que é o trabalho mais burocrático, mas basicamente a gente tem 4 eixos, que é o eixo de pesquisa, capacitação, inovação e desafios. O eixo de pesquisa é onde a gente desenvolve as soluções. Eu falei que a gente estava falando com as secretarias, então é aí que são desenvolvidas as soluções de IA que a gente vai estar entregando até o final do ano para as diferentes secretarias. O eixo de capacitação é esse que eu acabei de falar, onde a gente já está com mais de 1.000 licenças para capacitação, mais de 5.000 licenças para capacitação da nossa população, 1.000 licenças para capacitação de educadores, para colocar isso dentro da sala de aula, mais licenças que a gente tem para trabalhar no que diz respeito à inovação e empreendedorismo. A inovação, a gente tem feito encontros uma vez por mês, pelo menos, para conseguir juntar as startups e os problemas reais. A gente tem falado muito de CPSI, Contratação Pública por Serviço Inovador. Então, como é que a gente faz que o governo contrate a startup? Isso que a gente está tentando trabalhar. E a parte de desafios, que é quando a gente abre um problema, quando a gente vai na secretaria e entende que tem um problema lá dentro, a gente tem um esforço limitado para conseguir resolver aquele problema. A Secretaria de Saúde, será que tem só um problema? Não, tem dezenas, né? Se não centenas de problemas que pode ser trabalhado com inteligência artificial. O que a gente quer fazer? Pegar esses problemas que a gente não consegue resolver pela nossa equipe, que é a equipe contratada dentro do centro, e vai colocar nos desafios para que vocês ajudem a achar essa solução. E aí essa solução vai ser trabalhada em termos de desafios, com pagamento de premiação para as melhores soluções e, eventualmente, essa solução ser implementada no serviço público. Então, a gente está falando do desenvolvimento na ponta, desenvolvimento pela população, desenvolvimento pela inovação e pelas startups que estão envolvidas com isso. Então, esse é o nosso processo. A gente já criou os diferentes núcleos. Núcleo de IA aplicado à justiça. Vocês podem entrar no site niajus.org. Foi o projeto que deu início há 6 anos atrás, sobre esse modelo que a gente desenhou. Desenvolvemos soluções para o TRF1, então não é alguma coisa que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo já há algum tempo.
O núcleo de IA aplicado à saúde, que é o que eu tenho falado, educação e segurança pública, que são as 3 áreas prioritárias do governo do Distrito Federal e, eventualmente, do governo federal. E tudo que a gente quer montar é um laboratório de inteligência artificial, ou seja, a gente precisa de GPUs, que são máquinas de processamento de alto desempenho, que fiquem disponíveis para a população, para as startups e para as secretarias utilizar essa infraestrutura para conseguir fazer esse desenvolvimento, certo? Bem, acabando aqui, que a gente tem 5 minutos, vou abrir para algumas perguntas aqui, se a gente ainda tiver tempo. O convite à IA pública precisa de vocês. A gente não quer fazer isso sozinho, a gente quer fazer isso com o apoio de vocês. O que a gente tem em termos de possibilidade de participação? Esse daqui é o QR Code, ele vai abrir uma páginazinha que você vai clicar no QR Code para entrar no Discord. Dentro do Discord você tem acesso à capacitação gratuita dentro de um ambiente do Coursera, com mentores apoiando você 24 horas não, né? Mas 7 dias por semana. E você tem também outras informações sobre esses eventos que a gente está falando, sobre startup, mas também esses projetos de desafios que a gente quer entregar. Tudo bem? Então é isso que o governo do Distrito Federal tem apoiado, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a FAP, junto com as faculdades privadas e públicas do Distrito Federal. A gente tem nosso colega aqui da Católica, mas a gente também tem parceria com o IFB, com o CEUB, com o DF, com o IESB. Então o que a gente quer é trazer para esse universo as pessoas e universidades que têm as competências necessárias para fazer essa mudança. Essa mudança não vai sair de dentro do gabinete do governador, ele pode dar talvez o ok para a gente fazer o projeto. Essa mudança vai sair desse palco e dessas pessoas que estão aqui presentes. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto aqui. Eu trouxe aqui uma plateia experiente e animadora, que são meus 2 filhos e minha esposa. Agradeço bastante a participação deles. Dúvidas? Tem um colega lá querendo saber. Opa, tem um aqui e outro lá. Eu só tenho que me ater ao prazo, né? Na parte de segurança pública, vocês têm projetos voltados à criminalística, à parte forense, ao Instituto de Criminalística, porque eu sei que eles têm lá já um núcleo de IA funcionando, né? Eu queria saber se o CIA está conversando com eles, tem projetos em conjunto com eles. A resposta é sim. A gente tem conversado com todas as secretarias e aí as 3 principais, uma delas é a de segurança. A gente tem uma demanda inicial que é fazer o monitoramento do setor comercial sul, enquanto POC, enquanto prova de conceito, mas a gente já tem uma reunião marcada com as 4 forças, que é a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil, para justamente escutar quais são as demandas prioritárias que a gente, dentro do Centro Integrado de IA, que é um projeto do governo, pode apoiar. Hoje a SSP já tem uma série de atividades, já tem uma série de desenvolvimentos de soluções em inteligência artificial ou de tecnologia, um mesmo espaço de dados, mas essa conversação está aberta e está em contínuo atualização a cada nova demanda que a gente tem dos secretários e dos subsecretários de demanda. Tinha um colega que tinha mais uma pergunta? Então, o que é que eu queria saber? Como o Centro Integrado trabalharia, por exemplo, facilitando a gestão de dados, por exemplo, de usuários de serviço público para facilitar a tomada de decisão por parte do gestor? Tem um exemplo prático em que isso já é feito? Então, o que a gente fez com o lançamento do Centro Integrado foi fazer um acordo conjunto entre as 3 secretarias e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, foi feito um acordo, Secretaria de Educação, Saúde e Segurança, para o compartilhamento dos dados, para que esses dados possam ser utilizados no desenvolvimento de soluções. Só que aí a gente começa a entrar numa seara da legalidade ou da disponibilidade de dado público, porque a gente tem dado sensível nesse processo. Mas a proposta é que a gente tenha o acesso a esses dados para o desenvolvimento de soluções dentro daquilo que é possível, dada a sensibilidade dos dados. A Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, eles tinham uma grande dificuldade de juntar os dados que eram nos diferentes forças. Eles conseguiram, nos últimos 3 anos, fazer um data lake com todas essas informações unidas, e aí qualquer pessoa pode entrar lá dentro, qualquer pessoa,
com um contrato, né, por meio de uma API para conseguir acesso aos dados. A gente quer fazer a mesma coisa na área da saúde e na área da educação. A proposta que a gente tem é justamente ver todos os dados que a gente tem na educação, por exemplo, para conseguir apoiar o desenvolvimento de trilhas de ensino para alunos, por exemplo, que estão fora do processo educacional ou fora da sua idade. Alunos que repetiram 2, 3 vezes, eles precisam ser ajustados. Então, essa disponibilidade do dado, ela a princípio vai passar para os pesquisadores, mas num segundo momento para a população. Bom dia, eu sou o professor Ulisses do IFG Lusiânia. Eu tenho curiosidade em relação à infraestrutura. Vocês vão utilizar alguma infraestrutura do governo, uma infraestrutura alugada, ou estão montando, por exemplo, equipamentos para computação de alto desempenho para rodar os algoritmos? Tá. Já me avisaram aqui que o nosso tempo está encerrado, então só vou tentar dar uma resposta rápida aqui. Quando a gente está falando de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, a gente precisa inicialmente do que a gente chama de GPUs, né? Que é as unidades de processamento gráfico. O que a gente quer inicialmente, e a gente não tem disponível isso de forma aberta ou de forma acessível dentro do Distrito Federal. Você tem por meio do SERPRO, mas você tem que fazer o aluguel de uma nuvem, você tem serviços de nuvens por todo Azure diferentes, mas você não tem GPUs do Distrito Federal. Na Alemanha, por exemplo, se eu sou um pesquisador, eu posso pedir para o governo alemão me disponibilizar acesso a GPU para eu fazer meu processamento. Então, o que a gente quer fazer inicialmente é criar um cluster ou um laboratório com essas GPUs que tem como objetivo desenvolver soluções de inteligência artificial. Mas quando a gente fala de solução de tecnologia, a gente não está falando só de GPU, a gente está falando de infraestrutura tecnológica, acesso à internet, HD, né, espaço em disco. Então, tudo isso vai ser feito por meio de parceria. O que a gente quer disponibilizar é somente a parte de unidade de processamento gráfico, que são as GPUs. E isso estaria disponível para todo mundo que está ligado ao CIA. Seja as secretarias, seja os alunos fazendo os desafios, seja as empresas ou startups que estão desenvolvendo soluções. Muito obrigado. Então, a gente se encerra. Vamos tirar as perguntas, porque já falaram que meu tempo tinha esgotado, e aí a gente vai para o lado. Muito obrigado. Esteve à frente de projetos que aproximaram a população da tecnologia, evidenciaram profissionais e abriram novas